Porque a alma duvida. Só que tudo é possível ao que crê, não ao que duvida. Só que o tu crê, a tua fé é algo do Espírito. Por que a gente precisa de igreja? Porque a gente precisa receber coisas em conjunto. Tem coisas que é no individual e tem coisas que é em conjunto. O que é em conjunto não vai ser substituído pelo individual e vice-versa. Porque tem algo diferente quando a gente se reúne. O que é reunir? É unir de novo. Ok? Deus nos reuniu a Ele através de Jesus. Então Jesus abriu o caminho para eu e você ter livre acesso. E o Espírito Santo, quando você começa a entender o que é o Espírito Santo, que é a parte da Trindade, que Jesus disse que era a promessa. Repete comigo, a promessa. A promessa não era a cruz. A promessa não era a salvação. Porque ele falou assim, a obra só vai ser completa quando o Espírito Santo descer. Então a obra da cruz foi completa em Atos 2. Quando o Espírito Santo desceu sobre todo mundo que estava lá. Jesus falou, fiquem aqui até que, repete comigo, até que. Aí você me pergunta, até que o quê? Vocês pode perguntar, eu não sei qual é o meu propósito, eu não sei o que Deus tem na minha vida, eu não sei se vai dar certo isso, se vai dar certo o meu casamento, meu relacionamento, se eu vou casar, se eu não vou, se eu vou ter filho, se eu não vou. E você começa a fazer essas contas para ver se você tem tempo ou não. Só que Jesus falou assim, fiquem aí, reunidos fazendo o quê, gente? Esperando algo acontecer. O que era que Jesus disse? Até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Revestido de poder é o quê? Você está vestido com as suas vestes de justiça. E revestir é uma coisa que está por fora. O poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus. Através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo que te dá fé, é o Espírito Santo que te ensina a orar, é o Espírito Santo não vem sobre você só para você falar em línguas um dia e dar uma choradinha. O papel do Espírito Santo, ele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E por isso que não adianta você falar. Jesus falou, não adianta falar e achar que por muito falar vão ser ouvidos. É igual fazer aquela oração longa, linda, maravilhosa, e o coração está pensando, meu Deus, que dor de barriga que eu quero ir no banheiro. Você estava orando com a boca, ou faz aquela voz bonita para orar. Quando muito, que ainda quem faz voz bonita para orar são os corajosos. Que a maioria que eu conheço, que se eu peço para orar, a pessoa fala, mas eu? Como assim? Eu orar? Tipo, tu não ora? Porque se a pessoa já fala isso pra mim, tudo bem que tem gente que é tímida, que não fala em público. Não vou dar o microfone pra pessoa, não é pra todo mundo isso aqui. Sabe? Tipo, não é pra todo mundo, não. E não é porque a gente é mais especial, é só porque a gente é mais cara de pau mesmo. Mas Deus usa quem está disponível. E Deus pode te usar. Você quer ser usado por Deus? Todo mundo quer ser do louvor. Todo mundo quer ter um ministério. Todo mundo quer, na real, todo mundo quer aparecer. Aí canta, que Ele cresça, eu diminua, que eu apareça. Que eu apareça. Igual aquelas igrejas, oportunidade. Quero oportunidade. Tipo, a pessoa quer oportunidade para aparecer. Ai não, olha o que ela está falando. Gente, isso aqui é o quê? Se não é vontade de aparecer. Tudo bem, não é? A gente tem que ter. Só que sabe o que eu falo pro meu telefone? Eu olho para ele, eu olho pro meu Instagram e falo assim, você não manda em mim. Não manda em mim. Isso aqui não me domina, eu domino. Isso aqui me serve. Não é eu que sirvo isso aqui. Eu viajei com o Rodolfo, passei 2 meses no Havaí. Aí um monte de gente falou pra mim, nossa, você podia ter feito um monte de conteúdo. Gravado um monte de vídeo. Eu falei que podia, mas eu tava vivendo, né? Tipo, tu acha que eu tenho que ficar... Aí se eu posto, eu sou nojenta, snob. Se eu não posto, eu tô me privando. Se eu faço live, é porque eu tô fazendo live demais e tô querendo vender meu livro. Se eu não faço live, o que aconteceu com ela? Tá desviada. Tipo, sabe o que? A multidão não sabe quem você é.
Jesus perguntou, quem os outros dizem que eu sou? Aí eles falaram, uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas, outros dizem que tu é Elias. Ou seja, letra E, nenhuma das alternativas estão corretas. Porque Jesus não era nenhum desse. Ou seja, a multidão disse que ele era João Batista, que ele era Elias, que ele era Jeremias e um dos profetas. Se eu tivesse que chutar a resposta, eu ia dizer um dos profetas. Mas essa não é a verdade. Jesus era o Cristo. Aí ele falou, os outros dizem isso, e vocês dizem o quê? Vocês dizem o quê? Ele falou, vocês dizem quem vocês dizem que eu sou. E Jesus falou, Jesus não, né? Pedro, o cara de pau. Mas, tipo assim, Deus honra os ousados. Tem um monte de gente que fala mal de Pedro, porque Pedro afundou, porque Pedro negou Jesus. Tu já andou sobre a água pelo menos um passinho? Eu nunca. Entendeu? Pedro, na primeira pregação dele foi 5.000, na segunda 3.000 pessoas. Ou seja, enquanto isso, a gente tem que pedalar muito para poder falar mal de Pedro, certo? Mas enfim, vocês não são da classe dos fariseus, glória a Deus. Que bom. Mas a gente tem a tendência a julgar os outros, certo? E aí Pedro falou, tu é o Cristo, filho do Deus vivo. Né? E aí Jesus falou, uau, não foi ninguém que te contou. Você não viu num post. Você não viu no Instagram. Não foi alguém que te falou, você não leu em algum lugar. Foi o próprio Espírito que te revelou. E aí quando ele fala isso, ele fala, Pedro, por causa disso, dessa revelação, eu vou construir a minha igreja em cima dessa revelação de que eu sou Cristo. Mas na verdade a primeira coisa que aconteceu é que Pedro ouviu o céu. Repete comigo, Pedro ouviu o céu. Pedro ouviu o céu sozinho. Ninguém contou para ele, não foi Jesus que falou, não foi nada. Ele falou, ele só estava mostrando Jesus com essa passagem. Ele mostrou, o que a multidão diz a meu respeito, não importa. Porque a chance de, todas as alternativas estão erradas. Resposta errada. Até João, que era primo dele, que teve a profecia, que nasceu com a revelação do anjo, ele falou assim, ele estava preso, né? Aí ele queria ser solto, porque a gente é assim, a alma da gente fala assim, como que eu sou primo de Jesus e estou preso? Aí ele pede para os discípulos dele, falar assim, vai lá e pergunta para Jesus se é ele que a gente estava esperando ou se a gente tem que esperar outro. Ou seja, até João Batista, que era o primo dele, duvidou. Sabe por quê? Porque a alma duvida. Só que tudo é possível ao que crê, não ao que duvida. Só que o tu crê, a tua fé é algo do Espírito. E sabe o que eu descobri com meus anos de aconselhamento? Que o grande problema é a alma. Porque o Espírito sabe, o corpo obedece. Mas eu caio com o meu corpo. Irmão, isso é tão pequeno. Para de super enaltecer teu pecado. Porque tipo assim, porque eu fumo ainda, tá? Mas por que fuma? Justamente porque a alma não está satisfeita. E eu sei porque eu fumava. Eu era usuária de droga, meu marido também. E fazia um monte de coisas. Cada um se compensa. Uns comem, outros bebem, outros fumam bagulho, outros fumam pedra, outros cheiram, outros saem na balada, outro transa pra caramba, outro dorme pra caramba. Cada um com sua fuga. Tem os que compram. Eu já tive quase todas essas. Todas as alternativas anteriores. Porque a minha alma era doente. A minha alma não tinha contentamento. A minha alma não tinha satisfação. Eu ia na igreja, aceitava Jesus 50 vezes. Eu era desviada profissional. Toda vez eu aceitava Jesus e voltava para o mundo. Para o mundo não, né? Eu voltava tipo assim, a ser o que eu era mesmo. Com necessidade de aceitação. E quanto mais eu queria ser aceita, adivinha? Mais rejeitada eu era. Então, mas hoje você é bem resolvida. Mas eu pedalei, nego. Nego, pedalei. Pedalasse. Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 4,2 km. Você tem que guardar gás para o final. Jesus falou, aquele que permanecer até o fim. Não adianta sair correndo, porque eu já vi muita gente sair correndo e ficar super fanática, e depois tropeçar ali na frente, nunca mais consegue se sentir amado por Deus, porque acha que tem que merecer.
Se fosse para merecer, ninguém merecia. Jesus mesmo, quando o cara chamou ele de bom, ele falou, não sou bom. Porque Deus só considera uma coisa boa quando ela termina. E Deus criou o sol e as estrelas e viu que era bom. E criou a água e separação e viu que era bom. E fez os 6 dias lá e viu que era bom. Quando ele fez eu e tu, ele falou, é muito bom. É no fim que Deus fala que é bom. Deus não fala, olha, muito bem, muito bem, muito bem. O final é servo bom e fiel. É no final. O final não é você ir morar na eternidade, e ir nas ruas de ouro, lá na eternidade, quando eu morrer. Não, Deus quer que a gente viva essa vida agora, aqui. Venha o teu reino aqui na terra como é no céu, agora. Agora. Abundância de vida, de alegria, de paz, justiça, bondade, paciência. Frutos do Espírito, Gálatas 5. Acho que é Gálatas 5. É 5? Sempre tem um teólogo para dizer que me ajuda. Mas é aquela coisa, está escrito. Jesus venceu o diabo falando, está escrito. Sabe o que? É porque eu me cobrava muito, entendeu? Eu achava que eu tinha que saber todo o endereço, mas era vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade, Eclesiastes. E eu queria ser, bicha metida, eu queria saber os versículos de cor. Só que eu sei bastante versículo de cor, mas eu não sei onde está. Eu sei que está em algum lugar. Aí um dia o Espírito Santo falou assim para mim, quando Jesus venceu o diabo no deserto, ele não falou, em Deuteronômio 6, versículo 42, a partir do B, nem só de pão viverá o homem. Ele só falou pro diabo, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está escrito, não tentarás ser o teu Deus. Está escrito, só teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ponto. O que importa é que o teu coração tem que saber. O coração é a tua alma. E Jesus diz assim, de tudo que se pode guardar, abre lá, se puder abrir em Provérbios 4, 20 alguma coisa. Eu não sou boa disso, eu sou boa em quase tudo. Menos nisso. Rodolfo fala, meu Deus, Alexandra, como é que tu fala essas coisas? Eu falo, se eu penso, porque a Bíblia fala assim como o homem pensa no seu coração, assim ele é. Por que eu vou esconder de vocês se eu não escondo de Deus? Se antes mesmo de uma palavra vir na minha boca, ele já sabe. 23, eu sabia que era 4 alguma coisa. Óbvio que é 4 alguma coisa, vamos lá. Sobre tudo que se pode guardar. Esse versículo Jesus usou. Sabia que Jesus falou ele 2, 3 vezes? De tudo que se pode guardar, tudo que se deve guardar, você guarda o coração. E por que a gente não guarda o coração? Porque a gente acha que guardar o coração é não confiar em ninguém. Não tem nada a ver com isso. Guardar o coração é preservar. É guardar num lugar seguro. Você guarda algo que é precioso. Você guarda algo que tem valor. Jesus falou, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe o que acontece? O nosso coração, a gente já sabe o versículo, que o coração é enganoso. Então, para mim, pessoas que falam assim, porque eu senti no meu coração. Se o coração é enganoso, tu não lê a Bíblia, e tu fica repetindo o que fala, porque eu senti. Se eu esperar sentir de ler a Bíblia, querido, eu não leio nunca. Se eu esperar sentir de perdoar alguém, eu não perdoo. Eu continuo com a raiva e quero que, se lasque só um pouquinho. Porque a alma da gente precisa ser submetida à vontade do Espírito. E o Espírito ama, o Espírito perdoa, a alma gosta. A alma gosta. Você não precisa necessariamente gostar de alguém para amar alguém, amado. Deixa eu tirar esse peso de cima de você. Porque o amor é algo no Espírito. E se Deus é Espírito, Ele espera que a gente viva no Espírito. E a Bíblia diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não era de orelha nem de ouvido carnal que Jesus estava falando lá em Apocalipse. Ele estava falando do nosso ouvido espiritual. Você precisa ouvir com o seu espírito. Então de tudo que você pode guardar, guarda o teu coração. Mais um versículo, vai lá, Mateus 22 eu acho. 22. 22, 34. Pode ir direto para o 35. Um deles, perito na lei, pôs à prova Jesus com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei?
Ou seja, os fariseus, os saduceus, o povo religioso da época, vivia questionando Jesus porque eles queriam saber com que autoridade ele fazia as coisas. E ele queria saber, eles ficavam testando ele para ter uma coisa para te acusar. Então uma coisa que eu discerni com isso, que eu aprendi com Jesus, quando tem muita pessoa te questionando, aprenda a discernir no espírito se a pessoa realmente quer saber a resposta ou se ela só está te testando para minar a tua fé. Mas tem certeza que você vai fazer isso? Ai, mas não vai dar certo. Mas você acha? Tem um monte de gente que me manda coisa, o que você acha? Ah, eu posso ou não posso? O que você acha disso? Pô, eu acho tanta coisa irrelevante. Por que a minha opinião é tão importante? Às vezes a pessoa só quer a opinião de alguém para respaldar o que ela já decidiu fazer. Mas assim, eu não vou ser respaldo nenhum. Cada um, que a paz de Deus seja o teu juiz. Cada um vai orar e vai falar com o Espírito Santo, porque a minha medida não é a tua.